Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer mais uma empresa na área de logística, estamos falando aqui da Sequoia Logística e Transportes S.A. A Sequoia que inclusive já havia passado aqui pelo canal lá no ano de 2021, estamos atualizando as informações até o dia 30 de setembro. Por quê? Porque ainda não saiu o balanço do dia 31 de dezembro. Então estamos trazendo aqui as informações mais atualizadas, disponibilizadas pela companhia. E estamos atendendo aqui também a solicitação dos nossos inscritos, que quem sugeriu a Sequoia foi meu amigo Denis Baia Mota. Ô Denis, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo. Um prazer poder lhe atender, Denis. E é um prazer também poder atender a todos vocês. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita, além de mandar sugestão, faça sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que estão disponíveis também lá no nosso curso que vamos realizar no próximo dia 24 de fevereiro, últimas vagas aí para você poder participar também do curso de análise de balanços voltados para investimentos, onde você vai aprender toda essa técnica aqui, como é que a gente faz toda essa interpretação da situação econômica e financeira de uma empresa para saber se ela é boa ou não, se vale a pena investir nessa empresa ou não, e tudo isso aí você vai aprender de forma rápida, prática, didática, em apenas 3 horinhas, das 19 até as 22 horas, através da plataforma Google Meet, um curso totalmente interativo e online. E para você se inscrever, manda uma mensagem aqui para mim nesse WhatsApp e aí eu lhe passo aí a ficha de inscrição e também, caso precise de outras informações do curso, estarei à disposição de vocês. E será um prazer ter todos vocês conosco no dia 24 de fevereiro. Mas vamos falar um pouquinho então da Sequoia Logística e Transportes. Para isso, vamos só recontar um pouco a história para você poder entender o que é a Sequoia, né? Porque muitas empresas que estão na Bolsa, nós temos que saber, pelo menos, o que essa empresa faz, de onde que ela surgiu, quem que está por trás dela. E essa empresa ela começa no ano de 2010, através de Armando Marquesan Neto. Então, reparem que é uma empresa relativamente nova. E ela abriu seu capital agora no ano de 2020. Então, é uma empresa nova e que também é novata aqui dentro da B3. E ela começa então com Armando Marquesan Neto. E o Armando Marquesan Neto, toda a carreira dele foi dentro de empresas voltadas para o e-commerce, sempre trabalhando na parte de logística. E a parte de logística, o forte do Armando era não só a parte dos processos da logística, mas da tecnologia utilizada na logística. Só para você ter uma ideia, ele que trabalhou por muitos anos lá na Submarino, lá da B2W, imagina só como é que você faz para gerenciar toda aquela quantidade de pedidos, ter que expedir todos esses pedidos, controlar a rota, controlar, saber se o pedido está chegando, se não está chegando, enfim, organizar a rota de entrega de todos esses pedidos para que eles cheguem na data certa e no horário certo muitas vezes. Mas para isso precisa de tecnologia. E o Armando ele tinha um grande domínio dessa arte. Tanto que daí no ano de 2010 ele resolveu sair e montar a empresa dele, que era a Sequoia Logística e Transportes S.A. E usando daí todo esse conhecimento que ele tinha, a empresa começou a se desenvolver, tanto que chamou a atenção de um fundo de investimento no ano de 2012, que fez um aporte dentro da Sequoia para impulsionar o crescimento da Sequoia. E nesse aporte que ele recebe, ele já compra também a Lynx. A Lynx era uma outra empresa de transportes para e-commerce, só que no setor de vestuário, no setor de moda e de confecções. E aí passa também a atuar na logística voltada para o setor de confecções. No ano de 2014, com esse crescimento, chama a atenção de um outro fundo de investimento, o Warburg Pincus, que injeta mais dinheiro dentro da companhia e a companhia continua todo o seu processo de crescimento, principalmente através de aquisição de outras empresas relacionadas àquela atividade da logística. Com isso, nesse crescimento todo, no ano de 2020 faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e com a entrada de recursos continua o processo de aquisições, comprando também a Frenética, uma outra empresa também na área de logística,
E chegando no mês de março de 2021, também lança uma plataforma de soluções digitais voltadas para transportes e também compra uma outra empresa na área de transportes que é a Plimor. Plimor que tem uma presença bastante forte na região sul do Brasil. Então, com isso, a Sequoia ela vem dentro de um processo de crescimento. Mas para que possamos saber como que está a situação da Sequoia, trouxe para vocês aqui os balanços 2019, 2020, 2021 e também do mês de setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Sequoia. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Sequoia Logística e Transportes S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e também o dia 30 de setembro de 2022, haja visto ainda não ter saído o balanço de dezembro. Então vamos com as informações mais atualizadas da empresa, começando aqui pelo ano de 2019. O que é a Sequoia através dos seus números? Olhando esse total aqui, o total do ativo, 612 milhões de reais. Isso aqui é tudo aquilo que tem dentro da empresa, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio da empresa. E dos 612 milhões de reais, então ele é dividido aqui em dois grupos, ativo circulante e ativo não circulante. O que nós temos no não circulante? Não circulante, que não circula, é fixo, é um capital mais fixo, onde vão ter valores a receber de longo prazo, geralmente aqui são impostos a recuperar, imobilizado aqui, que é a estrutura física de funcionamento da empresa, e o intangível. O intangível são bens de natureza incorpórea, porém que tem um valor econômico. E dentro desse intangível, o que nós vamos ter? O ágio nas aquisições que a Sequoia veio fazendo ao longo da sua existência, que totalizava aqui 306 milhões de reais, praticamente metade do patrimônio da empresa é a ágio nas aquisições. Nessa parte de cima, no ativo circulante, circula, então é o capital de giro, são os recursos que estão se movimentando no patrimônio, fazendo a empresa poder trabalhar. E esse total de ativo circulante fechou em 2019 com 213 milhões de reais. Lembrando que quanto mais capital de giro, melhor para a empresa. Então ela fecha com 213 milhões de reais, 34,8% é a representatividade em relação a tudo aquilo que a empresa possui. E desse valor, 91 milhões de reais era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 105 milhões em contas a receber. Não tem estoques porque é uma prestadora de serviço, ela não vende um produto. Então, basicamente, o capital de giro se restringe aqui ao caixa equivalente e ao contas a receber. Esses outros créditos aqui geralmente são impostos também a recuperar no curto prazo. Chegando em 2020, a empresa aumenta o seu tamanho para 1 bilhão 375 milhões de reais e esse aumento de tamanho aqui ele se deve também grande parte ao IPO que a empresa fez, né, que é a abertura de capital, entra recursos dentro da empresa. E ao entrar esses recursos da empresa, a empresa passa a ter agora um total de 1 bilhão 375 milhões. E desse valor, o capital de giro pula para 708 milhões de reais, 51,5% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, fecha com 409 milhões, aumenta o contas a receber, fechando com 268 milhões de reais. Chegando em 2021, a empresa continua crescendo, ela vai agora para 1 bilhão 982 milhões e aqui nós temos o intangível, um aumento que ele vai para 992 milhões, até em função das aquisições, principalmente da transportadora Plimor, né, o ágio nas aquisições, que entra aqui fazendo parte desse intangível. E o capital de giro ele reduz, ele fecha em 643 milhões, reduz o volume de dinheiro em caixa para 168 milhões, porém nós temos aqui um aumento no contas a receber que fecha com 411 milhões de reais. Chegando em setembro agora de 2022, a empresa praticamente estável, 1 bilhão 960 milhões é o tamanho, né, o ativo da empresa. E o capital de giro também praticamente uma estabilidade, fechando aqui em 630 milhões, 32% de representatividade em relação ao ativo total. Diminui ainda mais o volume de dinheiro em caixa, fecha agora com 70 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, e 456 milhões em contas a receber. Então reparem que a empresa sai de 612 para 1.375, para 1.982 e agora fecha em 1.960. Naturalmente que todo esse crescimento, da onde que vem os recursos para esse crescimento? Aí a gente vai enxergar essa movimentação aqui no passivo, onde nós temos passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento.
que lá em 2019 era de 526 milhões. 85,9% é o peso da dívida, é o tamanho da dívida em relação ao patrimônio. E grande parte da dívida aqui ó, no longo prazo. E repare que o capital próprio de 86 milhões. Então, tudo que a empresa tem, ou ele vem aqui de capital próprio ou de capital de terceiros. Chegando no ano de 2020 é feito o IPO e aí o PL, o patrimônio líquido, o capital próprio, sai de 86 para 411, o que é representado aqui nesse crescimento de ativo. Mas além de usar o IPO e a entrada de capital para o crescimento, a empresa também usa capital de terceiros. Tanto é que as dívidas de longo prazo de 325 vão para 636 milhões e a dívida total fecha em 964 milhões. Então, com isso, o que a empresa fez? Ela pegou a injeção de capital próprio, mais financiamentos também de capital de terceiros, para poder crescer e fechar com um 375 de ativo. No ano de 2021, o endividamento ele vai agora para 1 bilhão 381 milhões de reais, 69,7% é o tamanho da dívida. E aí, com a busca de mais endividamento de longo prazo aqui, aí a empresa ela aumenta para 1 bilhão 982. E fechando agora em 2022, em setembro, o endividamento total fecha em 1 bilhão 421 milhões de reais, 72,5% é o peso da dívida, que justifica também a existência desse total de ativo aqui de 1.960, sendo 538 milhões veio de capital próprio e 1.421 de capital de terceiros. Bom, vamos ver agora a situação financeira da empresa, que daí eu vou deixar de apresentar os gráficos e vou mostrar aqui pelo balanço mesmo. Quanto que a empresa tem de ativo circulante? 630 milhões de capital de giro. Quanto que ela deve no curto prazo? 635 milhões. Então repare que o que a empresa tem de capital de giro praticamente paga as dívidas. Não trabalha com folga financeira, também não tem um aperto financeiro, mas enfim, o que ela tem, ela paga a dívida, sem trabalhar com folga financeira. E com isso, o que ocorre com o endividamento também? Ele sai com 85,9, cai para 70, cai para 69,7 e agora sobe um pouquinho, vai para 72,5% o tamanho da dívida da Sequoia. Vamos ver agora os resultados produzidos pela empresa. E os resultados são vistos aqui, ó, pela DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, que vai nos mostrar qual é o faturamento da Sequoia lá em 2019, 527 milhões. No ano de 2020, 998 milhões. Em 2021, 1 bilhão 520 o faturamento. E agora, até setembro de 2022, fecha aqui com praticamente 1 bilhão e 400 de faturamento. Nos projetando aqui um faturamento de pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais para o ano de 2022. Mas mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, que seria o lucro líquido, só que ele está entre parênteses, é sinal de que nós tivemos aqui um prejuízo de 7 milhões e 146 em 2019. Em 2020, a empresa reverte o prejuízo e passa a ter um lucro, 7 milhões e 28. Em 2021, mesmo com esse crescimento de faturamento, ela fecha com prejuízo de 17 milhões 861 e agora até setembro acumula 67 milhões de prejuízos entre janeiro e até setembro. Naturalmente que para uma empresa de transportes, o que nós temos aqui? Nós temos um faturamento, desse faturamento você tem o custo para poder prestar o serviço, sobra um lucro bruto. Tem a despesa, salário, aluguéis, energia, água, etc., que formam as despesas operacionais, sobra um resultado operacional. Tem as despesas financeiras que dariam o resultado antes dos impostos. Os impostos incidentes sobre o lucro e o resultado final. Então a empresa ela vem com prejuízo em 2019, um lucro em 2020, prejuízo em 2021 e prejuízo em 2022. Portanto, se fôssemos fazer aqui os gráficos também de rentabilidade, eles seriam todos negativos em função desses prejuízos. Razão pela qual eu já vou pular direto lá para os demais indicadores relacionados às ações. Nesses indicadores aqui, o que nós temos? VPA, valor patrimonial da ação. Quanto que vale uma ação da Sequoia? R$ 3,82. Por quanto essa ação está sendo vendida hoje na Bolsa? R$ 2,80 era a cotação lá no dia 9 de fevereiro, quando, na gravação desse vídeo aqui. Então repare que o valor de mercado da ação já está abaixo do valor que ela efetivamente vale. Então, nós temos ali um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,73, que quer nos dizer o quê? Que existe um deságio na venda das ações
da Sequoia é de 27%. Ali onde tem o lucro por ação, você vai observar que está entre parênteses, porque é um prejuízo por ação. Nos últimos 12 meses, a empresa gerou um prejuízo por ação de 49 centavos, o que também vai dar, então, uma rentabilidade negativa de 17,5%. Dividendos por ação não tem histórico de distribuição de dividendos. A relação P/L também não existe, porque para ter um prazo de retorno, ter um tempo de retorno, tem que se ter lucro. Então, como não tem lucro, não tem como calcular prazo de retorno. Free float, 56,78% das ações da Sequoia estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da empresa fecha em 100%. Quer dizer, o que quer dizer 100%? É que se a empresa for vendida, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo valor a ser pago para os acionistas majoritários. Então, ele só é uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento que o acionista majoritário. Aproveito e fecho aqui também com esse gráfico mostrando para vocês o comportamento do valor das ações da Sequoia desde o IPO, lá no ano de 2020, quando ela foi lançada a R$ 12,40. E aí, na sequência, ainda em 2021, as ações elas já disparam e chegam a bater em R$ 31 já no ano de 2021. E a partir de 2021, daí ela começa toda uma sequência de quedas. Claro que tem ali algumas oscilações para cima também, mas sempre numa tendência de queda, como você vai vendo até o ano de 2022, bem no meio do gráfico, quando a ação era cotada a R$ 14,40. E desde então, as ações ali, elas vêm ali também no processo de queda, que você vai vendo ali que o gráfico ele vai caindo a cada período. Claro que algumas oscilações, mas sempre numa tendência de queda. Culminando com uma cotação final, agora no dia 9 de fevereiro, de R$ 2,80. Então, nesse gráfico aqui, você percebe quando que a ação teve seu maior valor, quando que ela teve o menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Sequoia SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Sequoia Logística e Transportes SA. Agora você já sabe o que é a Sequoia, da onde ela surgiu, o que tem por trás da história da Sequoia e também, naturalmente, agora você já sabe como que está a sua situação econômica e financeira. Agora, o que eu quero mesmo é que você ganhe um presente do canal Silas Negraf e também lá da InfoCerta Informática. Nós vamos sortear no comecinho de março, para todo mundo que mandar uma mensagem, que nós queremos saber o seguinte: na sua opinião, qual é a melhor empresa da Bolsa? E você me manda a resposta, só mandar a resposta, na sua opinião, qual é a melhor empresa da Bolsa? Manda nesse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, no 49, né, DDD 49, 991361099, 991361099, e só responde, qual é a melhor empresa da Bolsa? Todos os que mandarem as suas respostas estarão concorrendo a um sorteio. Não precisa dizer que acertar qual que é melhor. Não, só queremos saber a tua opinião. E aí, no comecinho de março, nós vamos fazer um sorteio e quem for sorteado vai ganhar um SSD de 128 GB, HD externo aí para sua máquina, para justamente deixar sua máquina mais rápida, deixar sua máquina ainda melhor. E aí nós vamos então sortear esse HD que está aparecendo aí no seu vídeo. Nós vamos sortear no começo de março esse HD para você. Então, manda a resposta para a gente e nós queremos te dar esse presente aqui, tanto do canal Silas Negraf e também no oferecimento da InfoCerta Informática, que é uma empresa lá de Chapecó, manutenção de equipamentos de informática que você pode fazer de forma remota, não precisa levar a máquina numa assistência técnica. Entre em contato com a InfoCerta de forma remota faz todo o diagnóstico na sua máquina aí. Bom, mas voltando então à questão da Sequoia, então é mais uma empresa recente aqui na Bolsa, passa a ser uma opção de investimentos, mas dentro de todas as opções de investimentos, nós temos que escolher aquela que nos passe mais segurança. E para isso precisa o quê? Que a empresa, primeiro passo, seja lucrativa. Segundo, que ela não seja uma empresa perigosa, em termos de situação financeira complicada, endividamento também descontrolado, enfim, tudo isso aí nós temos que olhar através da análise das demonstrações contábeis. E com base nisso, podemos tomar nossa decisão de forma consciente e segura na hora de comprar as nossas ações e de fazer os nossos investimentos. E lá na frente daí construindo patrimônio para poder ter uma vida mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.